Então, o impacto do Covid-19 na reabilitação. A gente sempre, quando fala da Secretaria Municipal de Saúde, e é um norte para nós, quando a gente vai, né, ter as nossas ações, a gente tem como norte, então, a missão, a visão e os valores da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, né? Então, a gente sempre tenta, como missão, promover saúde todos os dias, com humanização e eficiência, e tem sido ainda mais desafiador nesse tempo de pandemia. Ser um modelo de excelência também em gestão de saúde e sempre ter conosco esses valores de ética, de eficiência, de comprometimento, humanização e inovação, que nos fez pensar muito nesse momento de pandemia para a gente atender o máximo de pacientes possível com uma redução nos atendimentos por conta da pandemia. Então, o SER é um serviço novo ainda dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ele está no seu terceiro ano agora, né? E ele fica localizado na Avenida Alvino Hansen, ali na Demar Garcia, que era a antiga RCD. Então, quando a RCD fechou, que era uma organização social, a Secretaria Municipal de Saúde fez, então, essa transição para esse serviço público e hoje faz esse trabalho junto aos pacientes que têm algum tipo de questão neurológica relacionada à deficiência física, né? Então, a gente julgou importante trazer essas informações, porque tem pessoas que não conhecem o serviço justamente por ele ser bastante novo no município e ser serviço público. É um serviço que, então, iniciou em janeiro de 2018. A gente tem como função nossa fazer a habilitação e reabilitação da questão física. A gente atende desde bebês até os idosos, então hoje a gente trabalha com crianças que apresentam atraso no neurodesenvolvimento, também crianças com sequela de paralisia cerebral, doença neuromuscular e AVC e amputados, trauma raquimedular também. Nós somos um serviço considerado de média complexidade e o nosso acesso é regulado, que quer dizer o quê? O paciente ele precisa ser encaminhado para uma unidade de saúde, hoje isso é feito de forma online, e o profissional médico regulador verifica esses descritivos que o profissional encaminhou nesse serviço online, nesse encaminhamento online, verifica se é um paciente de perfil para o nosso serviço. Hoje, o que o SER faz? Né? O SER ele faz toda a parte de avaliação de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção. Esse serviço antes ele funcionava lá na Policlínica Boa Vista, no PAN Boa Vista, né? E ele era chamado de POP, que era o Programa de Órtese e Prótese. Então, com o início do SER, ele foi para dentro do SER também. Então, a gente diz que o SER, na verdade, ele tem dois serviços dentro do seu espaço, né? Um que é relacionado à parte de reabilitação física e outro que é a parte de OPM. Então, toda essa parte de avaliação do que o paciente precisa, então, uma cadeira de rodas, um andador, né, uma prótese, é a gente que faz todo esse processo lá, né? Então, tem algumas OPMs que a gente, né, diz que são responsabilidade do município de Joinville, então a gente fornece por aqui, e tem OPMs que são responsabilidade do Estado, então a gente faz toda a parte do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, a gente preenche toda a documentação e encaminha para o CCR, que é lá em Florianópolis. Então, além de fazer toda essa parte de avaliação das OPMs, a gente também atende as pessoas com algum tipo de deficiência física que tem, então, que sejam potencialmente incapacitantes. Nós nos baseamos, então, no Decreto 5296 de 2004, que, então, traz o que são essas patologias atendidas, o que esse decreto traz, né? É que esse paciente ele precisa ter, então, um comprometimento da função física. Então, o AVC, lesão medular, amputação, TCE, paralisia cerebral, mielo, artrogripose, doenças neuromusculares e outras que cursam, então, com a incapacidade física. Hoje, o nosso maior público dentro do SER, vocês vão verificar nos dados que eu trouxe, é o público AVC. Então, o que nós temos lá no SER? Né? O SER ele é considerado um serviço de referência no município para o atendimento do público com AVC, por nós termos, então, uma equipe multidisciplinar que tem uma atuação interdisciplinar. Lá nós temos uma médica fisiatra, que é médica especialista em reabilitação, ela está conosco por 30 horas, é médica também reguladora, nós temos uma pediatra, temos uma fonoaudióloga e foram autorizadas mais 2 fonoaudiólogas, então nós teremos em breve 3 fonoaudiólogas no SER, nós temos 4 terapeutas ocupacionais e também viram mais 2, temos 5 fisioterapeutas, 2 psicólogas, uma nutricionista que faz
3 meses que está na nossa equipe, 2 meses e meio, os agentes administrativos, que cuida toda a parte do serviço de agendamento e arquivamento médico, e uma coordenação. Como que funciona? Então, o paciente, ele é encaminhado via sistema eletrônico, né, de informação, e a gente vai verificar se ele é elegível para o SER. Então, dentro do SER, nós vamos ver se ele é um paciente que ele tem perfil para o programa de reabilitação, ele tem um prognóstico funcional para a gente trabalhar. Então, se ele é um paciente elegível para o programa de reabilitação, a gente faz uma avaliação interdisciplinar, ele pode passar por consultas médicas, terapias individuais ou em grupos, algumas orientações nos diferentes setores, que tem pacientes que não precisam de terapia semanal, mas algumas orientações periódicas para fazer um acompanhamento e uma orientação ao familiar e ao próprio paciente, né? Nós fazemos toda a parte de monitoramento também do serviço social, participa de eventos de inclusão e também, quando necessário, a gente faz encaminhamento para algumas clínicas conveniadas. E tem aquele paciente que pode ficar só no apoio de reabilitação, que é aquele paciente que não precisa de terapia individual, terapias em grupo, né? Então, ele passa pelas consultas, terapias em grupos, e o restante fica, então, como o programa de reabilitação. E o paciente que precisa, então, só dessa parte de OPMs, né, que a gente diz. Então, ele, às vezes, vai para lá por conta de uma prótese, né? Ele precisa primeiro adquirir essa prótese para depois a gente fazer o tratamento dele, né? Então, ele pode, então, o paciente que a gente elege o programa de OPM, ele passa por uma consulta com a fisiatra, por orientações na fisio, na TO, ou fisio mais TO, e orientações no serviço social. E aí a gente vê se essa OPM vai ser uma complexa, e a gente encaminha para o estado de Santa Catarina e Florianópolis, ou para o município. Em todos esses casos, a ideia é a gente, então, fazer o atendimento deste paciente de acordo com as necessidades dele, isso é desenhado conforme a necessidade do paciente, e a gente faz uma alta dele, faz a contrarreferência, então, para a unidade básica de saúde, que são os postinhos de saúde, que dão o acompanhamento desse paciente lá na atenção primária, né? Nós desenhamos dessa forma porque o objetivo do SER não é fazer terapia de manutenção, é fazer terapia de reabilitação. Então, para a gente conseguir dar conta desse público todo que entra para nós, a gente obrigatoriamente precisa ter um desenho bem estruturado de como que vai ser essa nossa organização interna, para a gente dar no menor tempo possível a terapia para aquele paciente que precisa. Então, um paciente que tem 1 semana de lesão ou 2 semanas de lesão, a prioridade dele é muito mais alta do que um paciente com 2 anos de lesão. Então, a gente tem esse cuidado por conta do tanto que esse paciente pode melhorar. Os estudos mostram, nesse tempo ouro, principalmente do AVC, que a gente precisa atuar o mais breve possível. Então, dentro do programa de reabilitação, ou do apoio, ou do OPM, isso é definido por uma equipe multidisciplinar, e a gente reavalia o caso dos pacientes em reuniões de equipe, né? Tem pacientes, por exemplo, que acaba ficando em apoio de reabilitação porque não tem um cuidador ainda para levá-lo nas terapias semanais, ou não tem quem o leve. Então, a gente acaba deixando ele em apoio, passa em orientações esporádicas, e a gente acompanha em reunião de equipe para quando isso estiver resolvido, a gente já coloca ele para terapia. E tudo isso, né, independente da modalidade de atendimento que ele faz lá no SER, isso é modificável e a gente vai avaliando de acordo com a necessidade do paciente, do que a gente vê de prognóstico, e também de acordo com o nosso protocolo clínico, em que a gente tem as prioridades, né? Para vocês terem uma ideia, então, das triagens, o que nós temos hoje, né? Nos últimos 11 meses, a gente está tendo um percentual bem maior de adultos, né? A gente atende hoje de 100%, 84% dos nossos pacientes são adultos e apenas 16 são crianças. Desses todos os atendimentos, de todos os diagnósticos, 43%, então quase a metade dos nossos pacientes são AVC, né? E 57% são pacientes de outros diagnósticos, como eu falei, amputação, lesão de medula, e as crianças também. Então, o nosso percentual hoje de pacientes com AVC, ele é bem alto. Se a gente for considerar há 14 anos atrás, na época da antiga instituição, isso se inverte consideravelmente. A gente atendia um percentual de 70% de crianças e 30% de adulto, depois a gente passou para 60% criança e 40% adulto, e agora a gente inverteu, a gente está atendendo muito mais crianças do que adultos por conta
né, de que tenha toda essa parte preventiva para minimizar as deficiências nas crianças, né, os problemas gestacionais e de hora de parto mesmo, mas em contrapartida a gente sabe que a gente tem uma população que está com expectativa de vida mais alta, eles estão envelhecendo mais e a chance de ter um AVC, então, de complicações é muito maior. Por isso que hoje a gente acredita que é muito maior o nosso público de adultos, né? A nossa equipe, inclusive, para atendimento de adultos é maior. Esses profissionais que vão chegar no SER serão direcionados para atender os pacientes adultos, né? Porque é a nossa maior demanda hoje. E dentro dessas triagens, né, para a gente ter uma ideia, então, o que aconteceu nesse tempo de pandemia, né? Se a gente for considerar essa parte azul aqui, então, são os outros diagnósticos, né? A gente vinha ali num percentual de 50 encaminhamentos, né? 40, na média de 40, 50 encaminhamentos por mês no serviço, né? E a gente viu que ali no mês de março, os AVCs, então, são esses do risco vermelho, a gente teve uma queda bem brusca em março, justamente quando a gente começou com as medidas restritivas, né? Então, a gente ficou ali 2 meses, 3 meses com um percentual bem baixo de paciente com AVC ingressando no serviço, né? A gente teve uma baixa geral, mas se a gente for considerar o AVC, de fato, eles não entraram no Hospital São José e não entraram para nós também, né? Então, aqui a gente vê que esses pacientes, como o doutor Henrique falou, né, talvez eles tenham entrado mais tarde, ou às vezes nem entrado, tenham ficado tão grave, às vezes tenham ido a óbito e não chegaram a ponto de acessar o serviço de reabilitação, né? E ali em maio a gente tem uma pequena subida, em junho e julho também a gente já vê que subiu um pouco, e agora em agosto a gente teve uma queda que a gente não conseguiu identificar os motivos ainda, esses dados a gente coletou mas acho que 2 semanas que a gente compilou esses dados para verificar o porquê de uma queda tão grande aqui no encaminhamento de agosto. A gente sabe que ali em julho a gente teve um pico, junho e julho um pico de casos de AVC, né, de óbitos também de AVC. Talvez isso tenha justamente levado a essa preocupação e diminuído esses pacientes que foram, que tiveram esse AVC e que não foram nem acessaram talvez o hospital e muito menos a reabilitação. Então, a gente vê que teve impacto bem importante já no acesso ao serviço. E os serviços que encaminham, então, para o SER, a gente tinha prioritariamente 67%, então, dos casos eram encaminhados pela unidade básica de saúde. Se a gente for considerar que a gente tem lá no Hospital São José a unidade de AVC, a gente vai ver que o percentual é bem baixo, apenas 59 pacientes que equivale a 24%, né, dos pacientes encaminhados pela unidade de AVC, mas isso também se deve a que o São José ainda não tinha o Holostec, que é o sistema Saúde-Tec, né, que é o sistema de gestão de prontuário eletrônico, e eles foi implantado, se eu não me engano, em março deste ano, então quando a gente começou a ver que muito mais pacientes começaram a ser encaminhados para o SER para reabilitação. E o que isso quer dizer, né? A gente ganha um tempo muito maior com o paciente, né? Se a gente está com o sistema aberto e alguém da unidade de AVC, né, no começo, quando eles estavam encaminhando, como que funciona, né, a gente ficava fazendo essa orientação por telefone, em tempo real a gente já conseguia ver o fisioterapeuta lá da unidade de AVC encaminhando para nós, a gente já aparecia na hora o paciente para nós, né, e quando ele ia para a unidade básica de saúde, a gente sabe que acabava perdendo um tempo, aí às vezes o paciente era orientado e às vezes talvez não entendia, ou não tinha uma adesão da família, e acabava, às vezes, nem chegando para nós ou chegando tarde. Então, esse cenário, ele está mudando, a unidade AVC tem encaminhado muito mais pacientes para nós, e a tendência ainda é a gente fazer um refinamento desses encaminhamentos para fazer um direcionamento melhor do que vai para o SER, né, do que vai para a clínica conveniada, do que vai para os outros parceiros, que é o que a gente está trabalhando ali na linha de cuidado do AVC, do município. E na prática, nossos atendimentos semanais, o que aconteceu, né? Então, a gente precisou suspender os atendimentos presenciais, nosso público é um público vulnerável nessa questão de saúde, né? São um público de risco. A gente ficou, então, 24 dias com os atendimentos totalmente suspensos, né? Nesse meio tempo, a gente não teve o atendimento presencial, mas nós fizemos já na segunda semana, quando os conselhos de categoria já liberaram os teleatendimentos, que tinha alguns que ainda não previam isso, né, essa modalidade de atendimento,
nós já começamos a fazer os teleatendimentos aos pacientes de terapia semanal, a fim de minimizar esses agravos, né? O que nós entendemos, né? É que o nosso paciente de terapia semanal, a terapia não é feita só para ele, né? Ele é feita em conjunto com o familiar, com o cuidador que vem. Então, por mais que a gente ficou um tempo sem esses pacientes serem atendidos presencialmente, a gente fez esse teleatendimento para eles, eles já estavam sendo orientados ao longo das terapias, né? Considerando a pandemia ou não, eles já eram pacientes que eram orientados semanalmente nos atendimentos de terapia de físio, de fono, de TO, de psico, né? E a gente também fez, enquanto a gente estava ali com os atendimentos suspensos presenciais, nós fizemos muitas teleconsultas de orientação que a nossa médica fez, né? E os nossos fisioterapeutas também, as outras áreas, aos pacientes que foram encaminhados das triagens. Então, aquele paciente que aparecia para nós no sistema e que a gente não podia chamar para o ser, mas a gente tinha a história clínica dele, a gente ligava para o paciente, buscava algumas informações e fazia uma consulta de 1 hora, agendava antes, né, conversava com a família, tentava fazer esse agendamento para passar, então, as orientações para que o caso não se agravasse tanto até que a gente conseguisse atender esse paciente presencialmente. A gente teve em relação, assim como aconteceu lá no Hospital São José, de remanejamento do profissional, a gente teve, então, nessa parte de RH, um impacto também, né? Nós tivemos duas fisioterapeutas nossas remanejadas para o Hospital São José, que deu uma média de umas 3 semanas e meia, elas ficaram sem atender no SER para ir para o São José, ajudar lá na parte do Covid. Nós tivemos uma facilitação das férias e das licenças, então isso também fez com que alguns pacientes, ou alguns de nossos servidores se ausentassem nesse período, e a gente também fez por um curto período home office, né, o teletrabalho, para resolver mais assuntos administrativos mesmo. A gente, além disso, utilizou o espaço do SER para fazer a campanha de vacinação, então foi um tempo que a gente ficou parado ali, mas a gente conseguiu utilizar o espaço para fazer a vacinação contra a gripe, e a gente teve, depois que a gente começou, que a gente retomou os atendimentos 50%, a gente teve alguns problemas por conta da própria suspensão do transporte público, né? Os nossos pacientes, mais de 70% deles utilizam transporte eficiente, que são aqueles micro-ônibus que buscam os pacientes com deficiência em casa e levam até o atendimento, né? Então, sem o transporte eficiente, acabou que muitos pacientes tiveram problemas com falta, a gente suspendeu o atendimento por um tempo, a gente continuou fazendo por teleatendimento, até que retomasse o serviço de transporte público, né? E a gente, logicamente, teve toda a parte de intensificação dos cuidados de biossegurança, né? Pensando no próprio servidor e também nos nossos pacientes. A gente teve uma reorganização dos espaços internos de sala, de recepções, de horários, e algo que deu bastante trabalho para nós e que nós éramos incansáveis nisso, era a parte de avaliação semanal das demandas e alterações de agenda. Então, nós não simplesmente pegamos a nossa agenda e suspendemos 50%, a gente seguimos o barco, digamos assim. Não, nós ficamos fazendo avaliações semanais das demandas, à medida que a gente via o paciente que estava aparecendo para nós, a gente mexia nas agendas para dar para aquele paciente que estava mais precisando o atendimento no tempo mais curto possível. Então, isso foi algo que demandou bastante da equipe, né? Mas que a gente viu que teve um reflexo muito positivo, principalmente com os pacientes com lesão recente, os casos agudos, né? E que contempla os pacientes com AVC, que é o nosso maior público. Nós, então, retornamos os atendimentos presenciais, 50% dos atendimentos no dia 27 de abril. Nós priorizamos, então, os pacientes de triagem inicial, não aqueles pacientes que estavam em terapia semanal, justamente por entendermos que eles estavam recebendo um atendimento, quem precisava era aquele paciente que não tinha nenhum tipo de atendimento de reabilitação. Então, ao invés de o paciente passar por uma triagem inicial e depois passar por avaliação interdisciplinar, a gente já fez tudo num momento só, para a gente otimizar os horários das terapeutas, né, das agendas, e também para que o paciente não precisasse vir tantas vezes nos atendimentos, né? E a gente também fez, em discussões de equipe, reuniões de equipe, né? A gente fez a reavaliação interdisciplinar dos casos que foram suspensos, para a gente ver qual que era o paciente daqueles ali que mais precisava voltar, para que, então, a gente chamasse para terapia semanal, ou chamasse para uma orientação, ou que continuasse fazendo teleatendimento. Então, a gente ficou 6 meses atendendo com uma capacidade de 50%. A gente fala 50%, mas a gente acabou em algumas áreas ali da fonoaudiologia, que a gente só tem um profissional e que o espaço é restrito, é uma sala só para o paciente.
a gente acabou atendendo mais na psicologia também. E a gente teve, então, a manutenção dos casos de teleatendimento, os casos de especialidades que a gente julgava possível fazer por teleatendimento, a gente manteve e mantém até o presente momento, né? Então, agora, no mês passado, para dar conta dessa demanda toda de paciente novo que está chegando, dos AVCs principalmente, né? A gente fez um mutirão de triagens dos pacientes de primeiro acesso. Então, nós fizemos essas avaliações interdisciplinares para colocar o paciente para dentro, para ver a demanda dele, para já orientar. Não foi simplesmente a gente fazer uma avaliação para colocar o paciente para dentro, mas já no momento da avaliação orientar a família, já agendar um atendimento de fisioterapia ou seja outra especialidade. Então, esses casos que passaram nesse mutirão em setembro, nós já agendamos consultas em outras áreas que a gente via maior demanda para o paciente vir e fazer o atendimento. Eles já saíam dali com uma data de atendimento, né? E a gente teve algo que ajudou bastante nós, que foi o início dos estágios de fisioterapia, um desejo antigo nosso, né? De antigo, não tanto, porque a gente está há 3 anos aí, mas um desejo de a gente ter fisioterapia, os estagiários de fisioterapia no CER para nos ajudar com as demandas de pacientes não tão prioritários, né? Então, eles começaram, a gente está conseguindo dar vazão a esses pacientes que não são tão prioritários, enquanto a nossa equipe multi dá atenção para os pacientes que são de atuação interdisciplinar, né? E agora em outubro, então, esse mês a gente, graças a Deus, retornou, então, com 100% dos atendimentos, com todos os cuidados, e com essa retomada de atendimentos, a gente vê que, por conta de a gente já ter o transporte eficiente, atuante, a gente já tem um índice de absenteísmo de falta bem menor, né? Os pacientes, eles têm vindo, eles querem fazer o atendimento e a gente está seguindo em frente, né? Então, finalizando já a minha apresentação, quais são as perspectivas, né? Se a gente considerar que a gente ficou por tanto tempo com a nossa capacidade de atendimento reduzida, logicamente que a gente tem uma demanda reprimida, e por mais que a gente tenha feito todos esses esforços para conseguir atender os pacientes, a gente sabe que tem paciente que ficou por ser atendido. Então, agora, no mês de novembro, dezembro, a gente também vai fazer um mutirão de avaliações interdisciplinares desses pacientes que estão ali para a triagem inicial, e provavelmente a gente vai conseguir dar vazão um grande percentual ali de pacientes que estão aguardando atendimento. E a gente também, uma perspectiva bastante positiva, é a chegada, então, de fono e de TO, que vai, com certeza, ajudar a dar vazão aos pacientes. A gente tem bastante espaço no CER, a gente tem um espaço fantástico para atendimento, né? Então, a gente tem que aproveitar isso para atender os nossos pacientes da melhor forma possível. Tá bom? Essa é a apresentação. Muito obrigada.